te ver entrar, doce perfume paira no ar, chuva de flores caem do céu pra te presentear. Agora entre nós está você, esta casa bendita a te receber. Por tua presença hoje estamos muito felizes. As mãos estendemos para te acompanhar, vibramos amor ouvindo o que dizes. Não por acaso viestes aqui com Jesus orar. Irmãos do astral têm cuidados contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouvis a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe vai repor a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. A gente canta aqui, né? Agora o passe vai repor a tua energia. No final a gente vai cantar, agora o passe já repôs a sua energia. Reforçar aí a escola de aprendizes, a nova turma, que ainda está bem no comecinho, na vivência doutrinária. A última aula de vivência é a próxima, depois vai entrar. É a próxima ainda nesse mês, né? Agora, sábado, próximo sábado é o último sábado antes de começarmos o curso básico, que vai ser em agosto. Mas quem quiser já comparecer nesse sábado próximo, às 5h30, chegando aqui 5 horas, tá ótimo o horário, para a gente ter a oportunidade de conhecer mais a doutrina, conhecer mais o Evangelho e dar continuidade nesse estudo, né, que é muito bacana. E todos os trabalhos da casa para evangelização infantil, mocidade espírita, nós temos aí na sexta-feira, nós temos esses horários todos aí no Instagram e no Facebook para quem tiver interesse, tá bom? Então, Quanta Luz, número 1, pessoal tá bem? Oração, a voz do Mestre fala.
Boa noite a todos. Nesse clima de amor, de paz, vamos fechar os nossos olhos, sentindo toda a energia, todo o amparo. Cantamos. E agora, mais relaxados ainda, nós vamos nos ligando aos nossos anjos de guarda. Amigo protetor que está sempre conosco, ao nosso lado, nessa jornada na Terra. Agradecemos a Ele e pedimos com todo o seu amor que nos acompanhe a presença do anjo Ismael, anjo preposto por Jesus para evangelizar o Brasil, pátria do Evangelho. Agradecemos a Ele e pedimos com muito amor também, porque o amor constrói, vence todas as barreiras, e é um sentimento genuíno, puro. Ismael nos acompanha a presença da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, com seu imenso amor de mãe, mãe de todos nós e mãe do nosso Mestre Jesus, nos acompanha até Ele. E diante do maior símbolo de amor que nós já conhecemos, nos colocamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos. Agradecermos por termos escolhido o aprendizado, a sua presença em nossas vidas, e fazemos um pedido a Jesus, que tenhamos a orientação, a sabedoria, o entendimento, para cumprirmos tudo aquilo que um dia assumimos fazer. Agradecemos e pedimos que Ele leve até o nosso Pai, nosso Deus, a gratidão pela vida e por aqui estarmos, por tudo que somos, por tudo que temos e exatamente onde estamos. E com essa gratidão e esse amor, fazemos a oração que Jesus aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa noite novamente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui juntos para mais uma lição. Uma lição que é importante não só aqui a gente receber, mas diluir durante toda a semana, né? Eu falo que aqui a gente se abastece para usar a bateria espiritual nossa, energética, durante toda a semana, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar não me atrapalhar aqui, já deu certo. Pronto. A lição nossa, tá? Eu vou ler daqui. Afirmação esclarecedora. A lição número 36. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, está em João, capítulo 5, versículo 40. Ouvindo assim parece algo mais, né? Mas calma lá que não é assim, tanto, é um pouquinho só. É uma chamada de atenção para nós. Quando procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo. Mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas, para alcançar a vida abundante, de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Por isso que eu falei que é uma lição meio assim, né? Mas é uma chamada de atenção para nós, né? Para todos nós. E na realidade todas as lições têm esse propósito, para ver exatamente como é que nós podemos, no nosso dia a dia, ir nos burilando, melhorando. É uma tarefa diária. Só para contextualizar, essa passagem, Jesus está dialogando com os líderes judeus em Jerusalém após realizar um milagre. E enfatiza que as Escrituras testemunham sobre ele, mas muitos não o acolhem como a fonte da vida eterna, que é o que a lição aqui está comentando, né? A pessoa pede, mas quando tem que fazer algo, já pensa duas vezes, já deixa de fazer. Então,
Se naquela época isso já acontecia, hoje não está diferente, tá? Mudou-se as roupagens, mas nós estamos aqui num processo de evolução. Então, todos nós ainda estamos passando por essa fase de adaptações, né? De aprendizado. Então, naquela época, vamos falar assim, né? Era sempre pedido, e hoje a gente também faz a mesma coisa, a gente pede o milagre, a gente pede aquilo que nós desejamos. E muitas vezes, e grande parte, tá, nós simplesmente ficamos e permanecemos, seja no centro, na casa de Deus que a gente frequenta, né? Vamos falar aqui do nosso centro, as orações em casa que a gente se propõe a fazer, e aí passou, melhorou, a gente já volta a agir como a gente fazia antes. E a chamada aqui é para que a gente preste atenção, tá? No sentido de que somos nós que podemos construir, porque nós estamos com o bastão agora. Começou lá de trás e agora está com a gente. Nós podemos construir um mundo melhor. E que Jesus nos chama todos os dias. E que Ele precisa de nós. Ele precisa muito, porque nós somos esse canal, né? Só que essa mudança, ela só vai ocorrer se inicialmente acontecer aqui dentro de nós. Porque aqui fora é consequência. É isso que a gente precisa compreender. É esse mundo interno que precisa ser trabalhado inicialmente. Porque é isso que vai fazer com que a gente olhe e tenha comportamentos, atitudes diferentes. Quando Jesus precisou da companhia dos queridos companheiros dele, né, quase na fase final, né, da existência dele, da permanência aqui, ele pediu para que todos ficassem em oração. Tá? Isso está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Ele pediu para que todos ficassem orando. Ele estava lá no momento extremo de vida, né? E ele foi lá, ele foi para começar a fazer oração. E quando ele estava lá, no jardim Getsemane, isso. E mesmo tendo, né, que as pessoas esperassem, os companheiros esperassem, o que aconteceu? Eles dormiram. Eles adormeceram, né? E aqui a gente vai pegar uma parte simbólica do dormir, não só fisicamente, não é o dormir físico, é o dormir espiritual. Porque a gente vai perdendo oportunidades de agir, a gente vai deixando de fazer o que nós precisamos fazer. E como eu falei anteriormente, Ele precisa de nós. Jesus está conosco o tempo todo. Só que esse momento, por exemplo, que a gente estava aqui cantando, que a gente entre em harmonia, com cada um com as suas dificuldades, cada um de nós com as nossas questões, né? Só que é um momento onde todos ficam numa sintonia. E essa sintonia faz com que a gente ganhe uma força. A gente não fica abastecido, né? A gente fica super abastecido. E por que a gente não mantém isso? Porque às vezes a gente acaba de orar, a gente acaba de sair do centro, ou acaba de fazer oração em casa, a gente já vai para aquela questão que a gente estava ou criticando alguém, ou chamando a atenção de alguém, ou tentando resolver alguma coisa que tá mexendo conosco, seja em qualquer ângulo, tá, da vida da gente, qualquer aspecto, financeiro, saúde, trabalho, seja o que for, em 2 segundos a gente se desconecta. É Jesus que deixou a gente? Não. Fomos nós que nos desligamos interiormente. Porque a gente deixou de estabelecer e se manter nesse padrão. Se a gente prestar atenção no Pai Nosso, em nenhum momento tá falando pra gente que a gente seja, vamos dizer assim, libertos, né? Eu até fiz uma observação aqui, em nenhum momento veio para nós, no sentido do Pai Nosso, vamos dizer assim, não nos falte as coisas, né? O que fala na oração do Pai Nosso? Que nos livre do mal, de todo o mal, do trabalho não, das perseguições, das dificuldades não está falando. Está falando que nos livre do mal. Mas que mal é esse? São as dificuldades? Não, isso faz parte do aprendizado. O mal é que nós mesmos vamos trabalhando interiormente nessa desconexão.
Porque nós, às vezes, provocamos isso. Aí, como é que eu faço para ficar conectada? Então, eleva seu pensamento. O problema está aí, a dificuldade está aí, cada um tem a sua. Eu tenho as minhas, todos nós temos. Mas aí a gente se conecta a Deus, entendendo que se nós estamos passando pelo que nós estamos passando, é porque é exatamente o que nós precisamos desenvolver em nós. É a grande questão. Porque não seria Deus se não nos desse aquilo que a gente tem condições de passar. O que a gente precisa é compreender, nos ligarmos e pedirmos a conexão e nos mantermos nela. Mas aí acontece uma coisa, a gente já se desconecta. Somos humanos, estamos aqui aprendendo. E na infinita bondade, a gente estava até falando no nosso preparo hoje, né? Que você falou, trouxe essa questão do amor. Na infinita bondade, com todas as imperfeições, Ele está ao nosso lado o tempo todo. Ele está conosco. E aí a gente vai confiando cada vez mais. E aí eu não sei resolver isso, mas Deus sabe e vai me mostrar. E eu não vou ficar de braços cruzados, porque eu preciso aprender. Então, o que eu preciso fazer? Esse é o diálogo que a gente começa com o nosso mestre. Porque ele fala, eu costumo dizer assim, a gente não fica sem resposta. Nenhum de nós fica sem resposta. Basta que a gente consiga se conectar a nós mesmos. E esse nós interno é a espiritualidade, é o mestre que está conosco, é o nosso Deus. E aí as coisas começam a se reorganizar. E aí vem outras coisas, né? Porque a gente está aqui para aprender e vai ser etapa por etapa. Aqui a gente sempre fala, né? Nós estamos aqui a passeio, exatamente. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, o que você está passando e o que eu estou passando é exatamente o que nós precisamos para melhorarmos. Estamos sendo burilados, estamos sendo trabalhados. Então, olha a importância. Tem uma expressão que a gente fala muito, né? Que é o vigiai e orai. Dentro desse processo, né? Eu peguei aqui que eu achei muito interessante, olha só. Vigiar significa estar alerta e preparado para as tentações e situações. Enquanto orar é a comunicação com Deus. Presta atenção nisso, gente. É a comunicação com Deus. Até arrepio de falar. Para buscar o seu apoio e orientação. Não para Ele resolver para nós. Um pai e uma mãe, por mais que queiram e amam seus filhos, não podem resolver as questões dos filhos. Eles precisam fazer essa jornada, porque senão eles não evoluem. E Deus está fazendo o que conosco? Ele está conosco, exatamente nos apoiando. Por isso que é tão importante, quando a gente fala nessa questão da oração, é estar ciente de que nós estamos sendo ouvidos a cada momento, a cada situação. Não precisam ser orações extensas, não precisam ser palavras difíceis. Fala do jeito que você está acostumado a falar. Porque é um bate-papo, né? É um bate-papo com o nosso mestre. E ele nos ouve, porque ele sabe o que a gente sente. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele compreende as nossas imperfeições. Ele sabe do nosso esforço a cada dia. E quando Jesus chama atenção aqui nessa questão, né, nessa lição que Emmanuel nos trouxe aqui com tantas, vamos dizer assim, com tanto conteúdo para a gente prestar também o nosso olhar, né, para que a gente comece a mudar. Às vezes a gente só fica na reclamação. Reclama. O que isso traz para nós? Nada. Ah, mas Deus não me ajuda. Ajuda. Mas o que você está fazendo? Eu estou reclamando. Então, não é assim que vai funcionar. Porque a reclamação, nós somos crianças ainda, vamos dizer assim, né? A gente, aquela criança que ainda faz manha, que a gente chora, fala que Deus não gosta da gente, né? Faz até aquelas carinhas assim de que criança faz, a gente faz. Mas não é sobre isso. É a gente compreender
que a reclamação só traz um peso maior. É ter a confiança de que se nós estamos passando essa situação, é porque Ele quer nos capacitar para ficarmos melhor. Mesmo que a gente não goste. Devemos vamos dizer assim, nos fortalecer, ouvindo, cantarolando as músicas, colocando momentos vamos dizer assim, até de meditação, seja o que for que te deixe tranquilo para você fazer aqueles minutinhos, aquele tempinho, que até falei numa preleção anterior, de a gente pegar e fazer essa conversa, esse bom dia, esse boa noite, para que realmente as coisas comecem a mudar. Não vai acontecer nada aqui fora que não aconteça aqui nesse mundo interior primeiro. Lembrem sempre disso. É o mais importante para nós. Olha só, eu trouxe uma passagem aqui, na realidade, no Livro dos Espíritos, na questão 919, olha a pergunta que foi feita. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, né? Olha o complemento. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Está na 919A. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, Santo Agostinho. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado o cumprimento com algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que eu em mim necessitava da reforma. Aquele que todas as noites lembrasse de todas as suas ações do dia, Santo Agostinho falando, e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, presta atenção, gente, acreditai-me, Deus o assistirá. Não é um convite para a reforma íntima? Não é um convite para a gente começar a rever a nossa forma de agir? As nossas escolas aqui que trabalham, com esse aspecto, fazer propaganda da escola agora, porque realmente a escola trabalha. E nós vamos fazendo isso no nosso dia a dia. A nossa reforma íntima. Então, aquilo que eu estou passando, se eu estou passando é porque eu vou melhorar nisso, eu vou aprender, eu tenho coisas para aprender. Senhor, me mostra o que eu tenho que aprender. Me orienta para eu fazer o que é certo fazer. E aí a gente está saindo da reclamação e está indo para uma reflexão. Da reflexão para uma ação. Aí as coisas começam a andar. Tem períodos na vida de todos nós que parece que a gente não está saindo do lugar. Não acontece isso? Ai, que bom que vocês fizeram assim. Pensei que era só comigo. Com todos nós. É porque nós estamos emperrando a lição. A página não vira. A gente precisa se reorganizar. E prestar muita atenção. Para que realmente a gente faça esse movimento. Tá? Então, o pensar, se é um convite para a reforma íntima, e nós temos aí até a parábola da semeadura, para a gente poder colocar as sementes num local que seja próspero, que seja bom, para que realmente traga os frutos, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Então vamos pensar como é que nós estamos cuidando de tudo isso. Porque a gente pede, e está tudo bem pedir, mas a gente precisa lembrar também de fazer. E fazer com cautela, fazer com compreensão, com compreendimento, com entendimento. E isso Jesus nos dá. Nós somos amparados. A gente não tem noção do quanto a gente é amparado. O quanto nós somos cuidadosamente, amorosamente tratados.
mesmo diante de todas essas situações. E é por passarmos por tudo isso e por Ele contar conosco, é o ato de amor. Porque senão a gente não passaria. Não teria propósito nenhum nisso. Tem uma frase muito bonita, eu gosto bastante dela, né? Que o Gandhi fala. O Mário já falou aqui várias vezes, eu acho uma frase muito legal, muito profunda pra gente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Nós precisamos ser essa mudança. A gente coloca sempre para o outro fazer aquilo que nós precisamos fazer. A gente não muda o mundo, a gente muda aonde nós estamos. Aqui dentro, nessa transformação e ao nosso lado. E cada um fazendo isso, a gente transforma o mundo. Lembremos disso a cada dia. O que nós estamos fazendo para acessar esse mundo interno e trabalhá-lo com todo o amor, entendendo que nós temos uma tarefa grandiosa. A gente não está aqui para ser servido. A gente veio para servir, para fazer, para aprender e evoluir. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade, compreendendo que Jesus é amor, que nós somos amparados espiritualmente e que em nenhum momento nós ficamos sós. Podemos nos sentir quando a gente se desconecta, mas nós não estamos e não ficamos sós. E é com essa certeza que nós vamos vibrar, porque a vibração é a união de cada pensamento de amor para transformar numa ação de amor. Vibremos pelo nosso planeta, que nos dá a oportunidade desse aprendizado. Vibremos por todos os lares coletivos da Terra, pelos hospitais, pelas casas assistenciais, por todos que moram nas ruas, por cada irmão nosso. Vibramos por todos os lares, suas famílias, as nossas famílias. Vamos envolvendo em muito amor as nossas casas, aqueles que lá deixamos para hoje estarmos aqui. E se não deixamos ninguém em casa, não se preocupe, está tudo amparado. A nossa casa está cheia de bênçãos. Vibramos por todos os nomes que estão na cestinha de vibrações, cada um recebendo exatamente aquilo que necessita. Vibramos por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, como a nossa aqui, Sintonia Fraterna. Vibramos por nós, aprendizes, ainda crianças, mas com a vontade de aprender, de crescer, de evoluir. Que tenhamos em nossos corações a certeza absoluta desse amparo e que façamos a nossa parte. E vamos ficando mais receptivos, dando graças a Deus e a Jesus para o tratamento desta noite. 91. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual. Uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra
Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. E assim, nós vamos sentindo a presença dos nossos anjos de guarda, da espiritualidade amiga. Vamos respirando profundamente. Todos que estão em tratamento vão receber exatamente o que necessitam. Aqueles que não estão também recebem. Os nossos irmãos que estão assistindo de casa, com um copinho d'água. Vamos sentindo essa energia, tocando, reorganizando, reestruturando, realinhando os nossos campos físico, mental, espiritual e emocional. Vamos ao tratamento do P2, do CH, do CHC e do P1, cada um recebendo esse abastecimento, essa energia, este amor que vai nos manter durante toda a semana. Que possamos ter a certeza deste amparo, mas também com a responsabilidade de agirmos, alinhados ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. 63, terceiro parágrafo. Nós também cuidamos contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, dando amor, esperança e bondade, envolvem-nos enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Olha a música aí falando que a gente não vai ficar sozinho, que a gente não está sozinho, para a gente não se sentir só em nenhum momento. Como eu falei da parábola da semeadura, para a gente se tornar realmente uma boa terra, e para a gente ser essa boa terra, a gente precisa confiar. E aí a nossa vitamina de hoje: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João, no capítulo 8, versículo 32. Se nós estamos falando dessa relação íntima, dessa relação verdadeira, a gente precisa conhecer a verdade. E a verdade é que Deus está conosco, que Jesus está conosco em todas as circunstâncias. Não estamos sós. Acreditando e tendo a certeza absoluta disso, a gente segue. Uma excelente semana a todos. Uma abençoada semana e até a próxima semana. Eu adorei, Janaína, a minha voz não alcança. Nossa, são 20 anos de treinamento. Pode.
É mais fácil. É mais fácil. Ó, todo mundo tá um lugar, você pode vir aqui. Entendeu? E aí, caso não dá pra Isso aí sempre bom. Fala que eu vou casar. Tá, mas foi fácil, né? Desse jeito eu casei. Quem que tu vai casar? O Mário tá falando negócio do irmão dele. Então tá, Mário, fica com Deus. Você acredita que ela vai vir? Sábado que vem eu tô lá de novo com a tua mãe. É ótimo. Tô arrumando as gambiarras É pra ela muito lá. bom, né? Eu ainda não conheci, mas a minha mãe e o Thiago estão levando. Você gosta?